Seus primeiros 13 anos de vida, ninguém notou nada de especial sobre a garota, a não ser que costumava ser modesta e religiosa. Apenas uma criança normal que acabaria por mudar a história. Joana tinha 14 anos quando começou a ouvir vozes. Elas lhe diziam que havia sido escolhida para liderar o exército francês na vitória contra os britânicos. Naturalmente, ninguém acreditava nela. Não há nenhuma pessoa no mundo, nem reis ou nobres ou príncipes que possa ajudar a França que nós amamos. Ninguém exceto esta serva diante de vós. Não porque eu seja especial, mas porque o Rei dos Céus assim o quer. Bom motivo, é um bom motivo. Eu devo liderar os exércitos do Delfim. Liderar soldados? E desde quando ele tem exército? Por fim, Joana teve uma audiência com o herdeiro do trono francês, o Delfim. Para surpresa dele, ela foi capaz de reconhecê-lo em meio a uma multidão, sem jamais tê-lo visto antes. Deus falou comigo através de seus mensageiros. E ele deseja que eu o ajude a se tornar o rei da França. Mas o Delfim se mostrou cético até que Joana lhe disse algo em particular. Ninguém sabe o quê. Ele se convenceu de que ela havia sido enviada por Deus. Ao ataque! Avancem, homens! Joana assumiu o exército francês e, na liderança das tropas, rapidamente venceu a Batalha de Orleans. Em nome de Deus, avancem! A bruxa! A bruxa! Avancem todos! A vitória será nossa! Não será! Não sua, demônio maldito! Queime no inferno! A morte pelo fogo é uma coisa horrível. Mas quando o Delfim foi finalmente coroado rei, ele se mostrou fraco e indeciso e nunca reivindicou uma vitória final sobre a Grã-Bretanha. Nós lutamos tanto e demos o sangue para vencer. Sua Majestade assinou a trégua. E nosso rei nunca repudia sua palavra. Pouco tempo depois, Joana caiu nas mãos do Duque de Borgonha, que a vendeu aos britânicos para que fosse julgada como herege. No que concerne aos britânicos, Joana era uma bruxa. O melhor que faz é se livrar dela. Ela é uma bruxa, uma herege, uma idólatra. Deve ser queimada. Apesar do interrogatório rigoroso e cruel, Joana continuava a insistir que estava agindo sob as ordens de Deus. Tudo o que fiz foi sob o comando do Senhor. Isso é tudo que eu fiz direito. Queimem a bruxa! Por fim, ela vacilou e assinou uma confissão de heresia, mas a desmentiu alguns dias depois. Nós, os juízes, acusamos você... Às 8 horas da manhã do dia 30 de maio de 1431, Joana foi levada ao mercado de Rouen e queimada na estaca. Uma bruxa de mentir, seduzir, prejudicar, ser presunçosa, falsa, cruel. Seu crime: associar-se ao demônio. Bruxaria. Ela ainda não tinha 20 anos. Alguns anos após a execução, a mãe de Joana conseguiu reverter o julgamento da corte eclesiástica britânica que havia condenado sua filha, embora a maioria dos ingleses continuasse a considerar Joana sob suspeita. O interessante é que, por outro lado, os franceses a adoravam. Ela se transformou na santa padroeira da França e recebeu os créditos pelo reverso da sorte dos franceses na Guerra dos 100 Anos.
Mas, em vez dos 3 anos que Becket levou para ser declarado santo, quase 500 anos se passaram antes que a mesma honra fosse concedida a Joana. Por fim, em 1920, ela foi canonizada. Aí vem a pergunta. Um lado politicamente a considera uma santa. Já o outro lado, politicamente, a vê como herege e bruxa. Qual o certo? Isso nos traz alguns problemas atualmente. Envolve o processo de canonização e o fato de, basicamente, serem os humanos quem decide quem são santos e quem são hereges, não Deus. Como os primeiros mártires, Joana preferiu morrer a renunciar à sua fé. Mas, diferentemente dos antigos mártires, ela foi morta por um braço da própria igreja. O que exatamente significa morrer pela fé? É uma pergunta que é feita até hoje, especialmente no caso do padre polonês chamado Maximilian Kolbe. Maximilian Kolbe nasceu em 1894 de uma família pobre numa cidadezinha polonesa e era o segundo de 5 filhos. Por volta dos 10 anos, ele teve uma visão extraordinária. Nela, a Virgem Maria veio até ele oferecendo 2 rosas. Uma era branca, significando pureza. A outra vermelha, significando martírio. O pequeno Maximilian aceitou as 2 resolutamente. E não contou a ninguém, somente a sua mãe. Ele cresceu, entrou para a ordem franciscana e foi enviado a Roma para estudar, doutorando-se em filosofia e teologia. Ele foi ordenado em 1918, enquanto o mundo ainda sentia os abalos que seguiram a Primeira Guerra Mundial. Kolbe retornou à Polônia, onde fundou uma revista católica popular, criou o maior mosteiro do mundo e chegou a fundar uma missão no Japão. Quando os nazistas invadiram a Polônia em 1939, Kolbe abriu as portas de seu imenso mosteiro a milhares de refugiados judeus. Dizem que ele nunca recusou ninguém que buscasse um refúgio seguro. Mas era um homem marcado. Em 1941, os nazistas o prenderam por traição e o enviaram ao campo de concentração em Auschwitz. Lá, ele dividia suas parcas rações com os outros e confortava aqueles que haviam perdido seus parentes, amigos e, às vezes, a fé. Achtung! O aviso começava como todos os outros. Achtung! Von euch wird jeder 10. verurteilt, an Hunger zu sterben. Um prisioneiro do bloco 14 havia escapado e, em represália, 10 de seus companheiros de cela deveriam morrer. Francis Gajowniczek, um sargento do exército polonês de 40 anos, ouviu quando chamaram seu número. Mas tenho mulher e filhos, ele disse. Sem temor ou hesitação, o padre Kolbe deu um passo à frente e pediu que os nazistas o matassem em seu lugar. Para o comandante não fazia diferença quem morria. Gajowniczek voltou à fila. Kolbe deu um passo rumo à santificação. Embora Kolbe não fosse a única pessoa capaz de fazer um sacrifício tão heróico, o que ele fez espalhou-se rapidamente pelo campo. Tempos depois, um sobrevivente de Auschwitz declarou: "Ficamos sabendo que um de nós, naquela noite tenebrosa da alma, elevara o gesto de amor às alturas. Alguém desconhecido, torturado e destituído do nome e da posição social, enfrentou uma morte horrível no lugar de alguém com quem não tinha nenhum parentesco. Ficamos aturdidos com esse gesto que, para nós, se transformou numa poderosa explosão de luz no campo escuro."
Entretanto, no que dizia respeito à igreja, Kolbe não morreu como mártir pela fé católica no sentido estrito do termo. Isto é, ele não foi escolhido para morrer devido a qualquer animosidade em particular com relação às suas crenças. Ele assumiu o lugar de uma pessoa casada dizendo: "Me levem, não sou casado, sou padre." E teve uma morte horrível, alimentando espiritualmente as pessoas à sua volta. Resistiu tanto que precisaram lhe dar uma dose letal. A questão é, ele morreu pela fé? Ele não foi escolhido por ser padre. Ele assumiu o lugar, trocou sua vida por outra. Isso deixou a igreja numa posição incômoda. Ao ouvir a história de Kolbe, qualquer um saberia instintivamente que ele era um santo. No entanto, tecnicamente, ele não foi um mártir da fé. No Vaticano, o Papa, ele mesmo um polonês, se debatia com o problema. O padre Peter Gampel foi um dos juízes oficiais do caso Kolbe. Alertei o Papa dizendo que não conseguia chegar a uma conclusão positiva sobre o martírio, a menos que o conceito de martírio fosse ampliado, porque Kolbe ofereceu sua vida pela de outro preso condenado à morte. Isso foi aceito. Sugerimos que o conceito tradicional de martírio, isto é, ser morto, ou como dizemos tecnicamente, in odium fidei, fosse ampliado para que alguém que tivesse dado sua vida para salvar a de outros também pudesse ser declarado mártir. Essa teoria foi aceita e, desse modo, Kolbe foi canonizado como mártir. E assim, o novo Papa, citando Kolbe como um herói pessoal, criou uma nova definição para martírio ligada à caridade. Acontece que o martírio não é só um conceito antigo. No século XXI, ainda há pessoas querendo morrer porque sua fé assim exige. Costumamos romantizar os primeiros mártires. Por exemplo, temos os vitrais com santos virginais olhando para o céu segurando uma palma e os leões sentados timidamente à sua volta. Mas se os vitrais de hoje retratassem os mártires do século XXI, não usaríamos leões, coroas ou palmas. Teríamos arame farpado, eletrodos nos genitais, fome extrema, câmaras de gás, balas e assim por diante. Entregar-se a esse tipo de dor física de uma forma prazerosa e quase sorridente exige uma coragem extrema. Hoje em dia, poucos de nós se dispõem a se sacrificar dessa maneira. Eu falo por mim. Se precisassem de mártires, eu não iria me oferecer. E muita gente pensa assim no mundo em que vivemos hoje. Passar por esse tipo de coisa exige uma devoção extrema, um tremendo compromisso com a fé. É uma fé e um comprometimento que não existem no mundo atual, tirando algumas exceções. Mas exige muita coragem. É preciso coragem para ser mártir. Todos os primeiros mártires eram, acima de tudo, pessoas reais. Seres humanos de carne e osso, com uma crença permanente na mensagem de Jesus Cristo. De origem humilde e dos cantos sombrios de Jerusalém, a comunidade cristã cresceu e se multiplicou.